Como é que é essa estrutura, então, de cada capítulo focado nos livros das Escrituras? Bom, num livro de introdução, né, não só este livro, mas qualquer livro de introdução do NT ou do AT, o leitor ele vai logo de cara se deparar com certos tópicos. Né? Quais são esses tópicos? Basicamente são tópicos históricos. Né? Mas os autores aqui desse livro, eles também se preocuparam, né, com um pouco do conteúdo interno da carta. Então, todo livro, né, todo estudo do livro bíblico aqui, né, de Mateus, Lucas, etc., os autores vão começar abordando sobre o conteúdo daquele livro. Legal. Né? Então, como é que eles fazem isso, Sauer? Eles fazem uma leitura de todo o livro, né? E depois dessa leitura, eles percebem algumas partes, tá certo? Então é uma leitura mais sintética, né? Uma leitura mais, digamos assim, horizontal, tendo em vista todos os capítulos, e aí eles vão percebendo as partes e vão dividindo esses grandes blocos, tá certo? E faz um comentário sobre os blocos, Sauer. Eles não verticalizam, aí seria um comentário bíblico. Né? Uhum. Eles simplesmente se preocupam em comentar um pouco, em mostrar para o leitor que aquele texto, onde eles perceberam os elementos históricos, eles têm aqueles tipos de conteúdo, aqueles assuntos centrais e assim por diante. Então esse é o primeiro tópico importante. É mais uma espécie de narração de dizer, olha, é isso que você vai encontrar, do que realmente um comentário de explicar por que isso está presente no texto em cada momento e o que significa cada coisa, né? Exatamente. Algo muito semelhante, assim, para a gente trazer uma imagem, né, é a ideia do esboço, né? Então, pensa o seguinte, você tem, né, um texto e aí você faz esse esboço, tá certo? Mas, quando a gente pensa no esboço, a gente tem o tópico-chave e os subtópicos, né, Sauer? Então, você tem os subtópicos, depois tem os subtópicos. Os autores aqui estão apenas trabalhando os grandes tópicos. Então, essa carta fala sobre esses grandes tópicos, eles fazem um comentário sobre isso. Tá certo? Então, esse é o primeiro tópico. O segundo, eles vão trabalhar sobre autoria, aí entra as questões históricas. Né? Quem é o autor, quem é o destinatário, né? quem são os destinatários, às vezes é uma igreja, uma comunidade, às vezes é uma pessoa, né? Que é no caso de Lucas, né? De acordo com alguns estudiosos, parece que o Teófilo ali significa uma pessoa genérica, né? Mas eu penso que é uma pessoa, né? E o texto foi dedicado a ele. Então você tem esses destinatários, você vai encontrar informações sobre datas, sobre origem, você vai também encontrar tópicos a respeito do próprio texto, mas aqui é um ponto importante de destacar, Saur, porque quando você pensa em texto, né? Basicamente, você fala assim, então ele vai comentar. Não, ele não vai comentar o texto. Isso não é um comentário. Ele está preocupado em dizer o que a tradição histórica falou sobre esse texto. Esse texto, que é um texto grego, nós temos vários manuscritos, e cada manuscrito, escrito por pessoas diferentes, tanto profissionais da época, como cristãos leigos. Então, por ter essa diversidade, há algumas diferenças na escrita, que é o que os tecnicamente chamam-se de variantes, né? Então ele vai comentar nessa sessão de texto um pouco sobre isso, essas diferenças, né? O que os acadêmicos estão falando sobre isso e assim por diante. Então, esses são alguns comentário, é mais um comentário no que diz respeito ao que a gente poderia chamar ali de manuscritologia, né? Da análise dos manuscritos, a comparação das variantes, do que necessariamente um comentário teológico sobre o significado de versículos e termos-chave, né? Isso, exatamente. É óbvio que essa não é a proposta da obra, é uma obra introdutória. Então, os autores vão citar as principais variantes, ou, digamos assim, aquelas variantes que são problemáticas, digamos assim, que a gente precisa ter em mente para defender a Sagrada Escritura, para defender aquele determinado trecho onde ela aparece. Né? Então, eles vão selecionar, não são todas as variantes, mas as fundamentais. Né? E aqui eu posso citar um exemplo, se você me permite, Saur? Claro, é sempre bom ter exemplos específicos. Nós temos a carta de Efésios, por exemplo. Né? Esse é um evento clássico, com certeza você vai saber. Né? Nem todos os manuscritos, a maioria dos manuscritos não aparece a palavra Éfeso. Né? Então,
como é que nós, leitores da Carta de Éfeso, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente vai responder, como é que a gente vai se posicionar, e como é, sabe, que os estudiosos pensaram sobre isso, quais foram as suas contribuições, os seus pensamentos, e qual é a posição ortodoxa, Sim. tradicional, né, de defesa. Então os autores, eles Exato. Fazem isso, eles apresentam de maneira bem sucinta, né, sobre esse tópico, mas aquilo que é essencial para nós, eles deixam bem claro, assim, as variantes e assim por diante. E fora esse tópico, para fechar esse tema, Saur, o que eu achei bem curioso, bem interessante, é que nas cartas, poucas pessoas sabem, talvez, toda carta ela surge por meio de uma ocasião nessa hora. Então, sim, ninguém escreve algo para alguém, né, sem nenhum motivo, ou tá com saudade dessa pessoa, escreve, ou soube de algo, e por não estar com ela vai e escreve. Hoje a gente manda e-mail nessa hora, ou um WhatsApp, né? WhatsApp, isso aí. Mas naquele tempo, eram por cartas. Então, eles também vão pensar um pouquinho sobre a ocasião, né? O que levou, o que aconteceu, o que estava acontecendo, quem é que falou, quem é que informou, o apóstolo Paulo, né? Para que ele, então, escrevesse essas cartas. Então, eles também vão trabalhar sobre isso, vão abordar. E, por fim, eles também trabalham a aceitação, né? Então, como é que essa carta, ao longo da história, ela foi aceita, ela foi pensada, refletida, defendida, né, ao longo da história, e as suas contribuições, pensando no cânon como um todo, né? Pensando no grande enredo, que é o enredo redentivo, né? Então, qual que é a relação daquele livro específico com o cânon, né? Então, eu penso que é um livraço, sabe? É um livraço. Sim, com certeza.